Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula de matemática, onde nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de números inteiros. Bom, na última aula nós aprendemos a adição de números inteiros e hoje nós vamos aprender a subtração de números inteiros, ok? Então, visto que a subtração é a operação inversa da adição, nós vamos utilizar exatamente as mesmas regras da adição. Professora, quais são essas regras que a gente viu, né? Então, são aquelas regras operatórias, né? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. E também aquela regrinha de jogo de sinais. Menos com menos, mais com mais, menos com mais, menos e mais com menos, menos, ok? Então, se você ainda não anotou essas regrinhas, anota agora, tá? Porque elas são muito importantes, ok? Nós vamos usar essas regras em todas as operações, tá? Todas as operações, ok? Então, vamos lá. Bom, aqui, como vocês podem observar, tem um exemplo que é para que vocês possam entender melhor como funciona a subtração de números inteiros. Beleza? Então vamos lá, prestar bastante atenção para que vocês possam sanar as dúvidas de vocês. Vamos lá. Para determinar a variação de temperatura de um local num determinado período de tempo, devemos fazer temperatura máxima menos temperatura mínima, ok? Então, se eu quero saber a variação de temperatura, eu vou subtrair dessa forma. E para que a gente possa fazer isso, nós temos aqui três cidades: cidade A, B e C, com as temperaturas máxima e mínima. E o que é que a gente vai fazer? Vamos subtrair essas temperaturas. Bom, da cidade A, como é que a gente vai fazer? Vamos subtrair a temperatura máxima menos a mínima. Então, nós temos aí, ó, mais 1 menos 5, que escrita fica dessa forminha aqui. Mais 1 menos 5, né? É importante colocar os parênteses, porque, né, os sinais eles não podem ficar tudo junto, ok? Então, tem que ficar tudo separado. Então, nós temos aí mais 1 menos 5. Professora, como eu vou fazer para calcular? Bom, é agora que vai entrar o jogo de sinais que nós aprendemos na última aula, né? Onde nós aprendemos lá menos com menos mais com mais, menos com mais, menos e mais com menos, menos. Então, nós vamos utilizar esse jogo de sinais para que a gente possa reduzir, né, ou eliminar por completo os parênteses, ok? Então, nós vamos utilizar esse jogo de sinais com essa função, eliminar os parênteses, ok? Então, vamos lá. Vamos calcular. Mais 1, né? Então, eu coloquei o 1 sem o sinal do mais porque não é obrigatório colocar o sinal de mais. Fica a meu critério, porque se eu ver um número ali sem o sinal, naturalmente eu sei que ele é positivo, ok? Então, por que eu coloquei 1 mais 5? Porque eu fiz o jogo de sinais. Então, menos com menos, eu sei que vai dar mais. Então, aí eu reduzi o sinal e eliminei o parêntese, ok? Então, o objetivo também de jogo de sinais é também para reduzir os sinais, né? Então, menos com menos, mais. Então, ficou no caso 1 mais 5, 6. Então, a variação aí da cidade A é 6. E da cidade B, nós temos aí mais 7 menos mais 2. Então, o que é que eu fiz? 7, fiz o jogo de sinal, menos com mais, menos, subtrair. 7 menos 2, 5. Simples. E da cidade C, nós temos aí menos 2, menos 6. Então, menos 2, menos com menos, mais. Então, se eu estou devendo 2, né? E tenho 6, então minha resposta vai ser 4. Bem simples, não é?
Bom, e aqui nós temos alguns outros exemplos para que vocês possam compreender melhor. Por quê? É muito importante vocês aprenderem a eliminar os parênteses, ok? E reduzir os sinais, tá? Então, reduzir os sinais e eliminar os parênteses, é, é uma coisa, é algo que a gente vai fazer ao mesmo tempo. Então, é importante que vocês decorem as duas regrinhas, tá? Então, anota sempre que vocês forem calcular, estarem com essas regrinhas do lado, ok? Porque se vocês forem fazer de forma aleatória as contas, né? O cálculo vai ter um resultado incorreto. Então, importante vocês terem as notinhas sempre acompanhadas, certo? Como quando vocês forem fazer as atividades, ok? Então, vamos lá, né? Para mais esses exemplos aqui. Nós temos aí mais 13 menos 2. Então, 13 menos 2 é 11. Essa foi bem simples, né? Porque a gente fez lá menos com mais, menos, né? Então, deu bem simples, deu um resultado positivo, né? O próximo exemplo, nós temos aí mais 7 menos mais 15. Então, nós temos 7 menos com mais dá menos 15. Então, presta atenção. Nesse caso aqui, quem é que é maior? O 7 ou 15? Exatamente, o 15 é maior, ok? Então, o que é que acontece? Quando formos subtrair, nós temos que dar o sinal do maior, ok? Então, se eu tenho 15 e tiro 7, vai dar 8. Porém, vai dar menos 8, porque eu tenho que dar o sinal do maior, né? Porque, por exemplo, se eu estou devendo 15 e pago apenas 7, então eu estou devendo 8, ok? Então, tem que seguir essa linha de raciocínio, ok? Então, não pode esquecer o sinal. Se eu colocasse a resposta 8, então estaria incorreta a conta. Então, prestem bastante atenção. Próximo exemplo aí, nós temos menos 1 menos mais 12. Então, menos 1, menos com mais, menos. Então, nesse caso aqui, já é outra regra, que diz o quê? Que sinais iguais eu somo. Eu vou somar e conservar o sinal. Então, menos 1 menos 12, minha resposta vai ser menos 13. Professora, por que eu vou somar? Porque se eu estou devendo em um lugar R$ 12 e estou devendo em outro lugar R$ 1, eu estou devendo R$ 13. Então, cuidado para vocês não acabar subtraindo, porque sinais iguais eu vou somá-los, ok? Vou somar todos os meus valores e vou conservar o meu sinal, ok? Então, isso se aplica tanto aos sinais de menos quanto aos sinais de mais, ok? E o último exemplo, menos 9 menos 15. Então, então aí nós temos menos 9, né? Menos com menos mais, então, mais 15. Então, menos 9 mais 15. Se eu estou devendo R$ 9, né? E pago 15, né? Dou 15, então meu resultado vai ser 6. 6 o quê? Positivo, porque eu vou dar o sinal do maior. O maior aí no caso vai ser o 15, ok? Então, gente, só apenas aplicar as regras. Aplicou as duas regrinhas, então não tem como errar, ok? Então prestem bastante atenção quando vocês forem efetuar os cálculos, ok? Para que vocês possam aplicar as regras da forma correta. E qualquer dúvida podem questionar, tá bom? Então, uma ótima atividade, ótimos estudos e até a próxima aula.